tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Letícia, do ateliê da Lê Camargo. Eu fiz um desafio a semana passada sobre as casinhas, os bloquinhos assim de casinha. As meninas estão acompanhando lá no grupo do Facebook, então hoje é a segunda aula do desafio. Eu falei para fazer em média 48 casinhas, né? Para depois a gente juntar elas, montar, né, a vila. Então vai ficar assim, vai ficar assim, ó, 8 casinhas e 6 casinhas, né? As fileiras e as colunas de casinha. Então vão ser 6 fileiras com 8 casinhas. Só que entre cada casinha ali das fileiras que tem 8, a gente vai pôr 2 tirinhas assim de 5 centímetros, tá? Da cor que a gente fez o fundo, o mesmo tom do fundo, não precisa ser o mesmo tecido, né, mas a mesma cor. A gente vai fazer do lado aqui uma tirinha dessa. Então eu comecei assim, eu montei 3 casinhas, uma do lado da outra, costurei assim, tá? Começo a costurar aqui em cima, coloco direito com direito em cima do telhado e vou até lá embaixo. Montei 3 casinhas assim e coloquei uma tirinha. Daí fui indo e no final da fileira, né, coloquei as 8 casinhas e na última coloquei essa. Daí na coluna de cima, na fileira de cima, eu fiz diferente daí, tá? Mas daí eu vou mostrar pra vocês ali a montagem, tá? Pra vocês fazerem conforme eu fiz, pra não se perder. Eu fiz isso pra elas não ficarem se encontrando certinho, uma em cima da outra, assim, ó, muito alinhada, tá? Daí elas vão ficar com um pouquinho assim de desencontro, ó, tá? Não vai ficar tudo centralizadinho uma em cima da outra, elas vão ficar assim com um desencontro. Daí fica mais bagunçadinho, eu acho que fica mais bonito. Mas quem não quiser colocar essa tirinha de 5 centímetros do lado, pode fazer elas retinhas, uma em cima da outra, que não tem problema nenhum, tá bom? Aqui, ó, 1, 2, 3 e uma tira. Daí fiz as outras e no final coloquei outra tira. Daí vocês vão ver que embaixo, ó, elas estão desalinhadas. Ó, essa rosa tá maior. Daí agora a gente refila pra deixar tudo parelhinho, pra depois costurar aqui em cima, né, e ficar retinho, tá? A gente vai montar assim, ó, 8 casinhas e vamos fazer 6 tiras dessas, tá? Mas aí antes de juntar 6 tiras, uma em cima da outra, a gente alinha porque elas estão desalinhadas ali, ó, tá? A gente deixa retinho na parte de baixo. Por isso que eu comecei costurando aqui em cima, ó. Começa aqui em cima do telhado, desce, daí o que tiver fora, a gente vai cortar ali, ó, viu? Que assim tá fora, a gente vai cortar, ó, tá bom? Então, a gente vai fazer 6 dessas aqui, eu já fiz 5, eu vou montar a última agora pra vocês verem, tá bom? Nessa minha última fileira, eu vou começar com a tira de 5 centímetros e depois a casinha. Cada uma que colocar, daí cuida-se na fileira de baixo não tem uma da mesma cor ou o telhado da cor da casinha para não ficar cor com cor. Daí vocês só vão cuidando isso, para não ficar muito uma cor só no mesmo lugar, tá? Daí a gente coloca ali, ó, telhado com telhado, as pontinhas, né? E passa a costura um pé de máquina.
Nessa sequência aqui, eu vou fazer 4 casinhas, uma do lado da outra, e vou colocar mais uma tira. Ó, coloquei uma tira, mais 3 casinhas, vou pôr mais uma. Igual, isso aqui, ó. Isso aqui também. Agora, eu vou colocar uma tira. Colocar a tira colorido vai ficar feio. Se colocar dessa cor que fez aqui no fundo do telhado, deve parecer que é uma fresta entre uma casa e a outra. Um vão, um corredor. Agora, se fizer colorido, vai dar esse efeito de corredor. Se fez cinza ali em cima do telhado, daí faz esse vão cinza. Se for preto, faz o vão preto. Entendeu? Tem que ser no mesmo tom pra ficar legal o fundo da manta. Essa azul aqui. Alinha ali o telhado, né? E vamos de novo. E depois disso, a gente vai juntar todas as tiras que a gente montou das casinhas. Agora dá pra pôr uma roxa. Deixa eu ver uma aqui. Vou pôr essa aqui com telhado amarelo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 casinhas. Ó, tá? Agora eu vou, com a régua, eu vou alinhar aqui a parte de baixo de todas as minhas fileiras pra gente começar a juntar. Eu refilei tudo embaixo, ó, daí pra vocês verem, ó. Uma, duas, três casinhas e uma tira. Daí as outras casinhas lá e uma tirinha no final. Daí na de cima uma tira ali no meio e uma tira ali no início, tá? Eu fui intercalando, daí essa terceira fila já é igual à primeira aqui, ó. Uma, duas, três e uma tira e outra tira no final. Daí a quarta fileira lá
é igual a essa segunda, ó. Uma tira aqui e uma tira lá, tá? Mas aí eu vou passar ali pra vocês anotadinho pra saber. Ó, como é que ficou a montagem. Daí ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiras com 8 casinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Agora eu vou costurar, que não estão costuradas. Ó, elas não estão costuradas. Agora eu vou passar uma costura juntando todas. Já costurei a primeira, ó. Agora eu vou pra segunda, coloco daqui pra lá também, direito com direito, pontinha com pontinha alinhada, passa a costurinha, tá? Agora eu sigo tudo da mesma forma. Ó, eu já costurei todas aqui as faixas, né? Agora eu vou cortar uma tira de 6 centímetros e vou costurar aqui assim, ó, toda a volta, tá? Eu vou colocar um off, aqueles branco off, tá? Pra não ficar, pode ser um preto também, uma cor escura pra quebrar esse colorido. Fazer em toda a volta uma moldura, 6 centímetros a tira. O branco off, ó, é aquele branco que parece que tá sujo, que não é bem branco, é um creme que não é creme, ó. Eu cortei uma tira de 6 centímetros e vou costurar primeiro na parte de cima, no topo da manta e embaixo, e depois nas duas laterais, tá? Então, primeiro eu costuro no topo, que vai ser no telhado da casinha aqui, ó. Ó, nessa parte de cima aqui do telhado, e depois lá embaixo, no final da manta, no pé da manta, eu costuro o outro. Depois no topo e embaixo costurado, eu vou costurar nas laterais, tá? Um pezinho de máquina. Entendeu? Pode ser uma tira preta que também vai ficar legal, mas é claro que se o fundo aqui do telhado for preto, daí não fica legal a tira preta, dá até pra colocar uma colorida mesmo, tá? Agora eu vou fazer na parte de baixo da casinha, lá na ponta da manta. Ó, costurei lá em cima primeiro a tira branca, depois eu costurei aqui embaixo, depois numa lateral e na outra. Olha que lindo que tá ficando. Mas ainda não terminou, tá? Agora, eu vou deixar pra vocês um dever de casa, tá? Pra gente fazer daí a próxima aula. Vocês vão pegar os retalhos que sobraram das casinhas que vocês fizeram, pedacinhos de 17 centímetros, 32 ou de 47 centímetros assim, ó,
compridos, mas estreitos, 4, 5 centímetros da largura que vocês tiverem, tá? 3, 4, 5, tanto faz, não tem uma regra aqui na largura, mas no comprimento. Então, se vocês têm tiras de 47 centímetros, vão juntar todas lado a lado, assim, costurar, tá? Bem grande. Ou se for todas de 17, junta todas. Se for todas de 32, 31, 32, vocês juntam, tá? É um pouquinho maior, porque depois a gente vai refilar elas, dividir de 15 em 15 centímetros, tá? Que a gente vai fazer mais uma moldura colorida em volta da toda a manta, tá? Então, o dever de casa é esse. Vamos juntando as tirinhas assim e na próxima aula a gente finaliza ela, tá bom? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Quem ainda não tá no grupo lá no Facebook, entra e participa desse desafio que tá bem legal, já tem muitas meninas lá fazendo as casinhas, eu quero ver vocês participando. Vou deixar o link do grupo aqui embaixo novamente para quem quiser entrar. Daí moldes e medidas estão lá no grupo, tá bom? Muito obrigada para quem ficou até o final e até a próxima aula. Fiquem com Deus.